E eu queria, então, chamar ao palco agora o irmão Fábio Naza. Uma salva de palmas para o irmão Fábio Naza, por gentileza. Isso, esse microfone. O irmão é um grande batalhador também em São Paulo, em São Caetano, região. Trabalha muito com a apometria e outras forças de ajuda ao próximo. E gostaríamos de ouvir um pouco sobre o trabalho, o que você pode nos ajudar em termos de apometria e outras coisas. Boa tarde, gente. Ou como diz o seu meia-noite, o velho safado que me colocou aqui, depois eu vou entender por que eu estou aqui, porque esse convite veio há menos de 24 horas para estar aqui. Eu sou Fábio Naza, na verdade Fábio Soares Martins, mas assino como Fábio Naza, da região do Grande ABC, 47 anos, agora dia 20 de novembro, um escorpiano bem tinhoso. E para falar de apometria, eu preciso falar de um caminho trilhado para explicar como é que a nossa casa trabalha com a apometria aliada à Umbanda, ou a Umbanda aliada à apometria. Primeiramente e resumidamente, a apometria é uma técnica, tá, trazida por Dr. José Lacerda, por volta de 1960 a 1965, e transitou pelas casas inicialmente espíritas. Então, Fábio Naza, católico de berço, adotivo, cai numa família disfuncional de uma mãe bipolar, uma família muito louca, com várias situações complexas, e desde que eu me conheço por gente, eu cuidava dela nos surtos. Por volta dos 19 anos, minha primeira ex engravida, e eu caso aos moldes da Igreja Católica. Meu pai já estava no espiritismo pela Aliança Espírita Evangélica. Muito bem. Eu fico casado durante 5 anos e, mais ou menos aos meus 26 anos, eu adentro ao espiritismo e começo a tomar contato com mediunidade. Só que eu estava já no meu segundo relacionamento e eu começo a me relacionar com uma pessoa que só não atravessava a parede porque não queria, mediunicamente falando. A primeira vez que nós saímos, ela virou para mim e disse o seguinte: a gente não vai conseguir ficar junto. Eu falei, por quê? Porque eu perco a consciência e eu corro com faca atrás de namorado. Eu falei, beleza, eu dou conta. Homem, né, quando quer, enfrenta qualquer coisa. E dito e feito, fomos ao cinema, e quando ela me convida para entrar na casa, ela volta incorporada com uma faca voltada ao peito. E aí, a partir desse momento, eu começo a ir a uma casa espírita, pedir socorro no meu pai, e a gente passa por um processo de longa caminhada de desobsessão. Muito bem. E a desobsessão da casa espírita não dava conta. Foi uma trajetória de aproximadamente 7 anos dentro dessa casa, onde eu transitei por todos os departamentos. Até um determinado momento que a casa começou a me vetar os estudos de Robson Pinheiro e afins. No livro Aruanda e no livro Senhores da Escuridão, eu tomo contato com a palavra apometria. E a dirigente de estudo da casa, a qual eu tenho muito respeito a todos aqui, respeito a todas as casas que eu já passei, disse, você não pode ler esse livro, porque esse livro é muito perigoso, porque ele sintoniza com as trevas. Eu falei, ora bolas, mas esse livro vende na livraria Saraiva, a conta não fecha. E eu dei continuidade à leitura. Eis então, que passados para encurtar a história, eu saio da casa e adentro a um estudo da apometria, ou da fundamentação da apometria numa casa universalista, mas que ainda tinha um pezinho numa vertente espírita base Kardec. E eu fico de novo, durante 7 anos, comecei a dar aula, me desenvolver e tudo mais, uma casa exclusivamente com atendimento apométrico. E começam nas minhas turmas manifestações arquetípicas da Umbanda, Preto Velho, Exu. E chegava no dia de trabalho, o dirigente da casa dizia, não pode, entidade não pode vir curvada. O Exu não pode vir na casa. Eu falava, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar uma cadeirada no médium? E as informações são coerentes. E isso me obrigou a me inclinar a literaturas de Rubens Saraceni. Primeiro livro, adivinhem? Guardião da Meia-Noite,
Muito bem. Até um dia que eu comecei a frequentar terreiros e eu achava toda manifestação, tá, dentro de um terreiro, uma verdadeira balela. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E por que eu estou fundamentando dessa forma a apometria? Porque vocês talvez trilhem um caminho ao contrário do meu. Talvez como umbandistas possam tomar contato com o fundamento da apometria para entender alguns aspectos da mediunidade de vocês, de processos obsessivos, de ações de Exus e tudo mais, dentro de uma dinâmica desobsessiva. Acontece a apometria dentro de uma gira sem vocês saberem, tá? As técnicas e assim por diante. Muito bem, vamos lá encurtar a história. E aí, então um dia eu estava num terreiro, assistindo uma gira de esquerda, um Exu passa, aponta e fala: moço, no casuá que você trabalha tem trunqueira? Nem sei o que é isso. Eis então que num outra casa, um outro Exu vira e fala: no casuá de você tem trunqueira? Eu já tinha lido sobre, fui lá no pai Google de Aruanda, né? Trunqueira, parará, parará, parará. Falei, na casa que eu trabalho lá com apometria, impossível, porque o dirigente não permite. Eis então que um livro de Robson Pinheiro cai com as páginas abertas na minha casa, numa temática falando sobre tronqueira. Falei, já entendi o recado. Faço o desligamento da casa e caio aleatoriamente numa casa chamada Estrela de Xangô. Curiosamente, não sabia ainda que a minha coroa é Xangô. E passo durante um ano recebendo fundamentação direta de Pai Antônio. Embora eu não esteja sacerdote de Umbanda, tá? Brinquei com o Severo lá na casa. Eu não sou umbandista, eu sou universalista. Eu não sou umbandista, tá? Eu não sou umbandista. Né? Sou umbandista, sim. Isso é marra de escorpiano. Seu meia-noite sabe como conduzir o seu pupilo, que é muito tinhoso para algumas coisas. E aí um belo dia, só para um episódio muito interessante lá na casa Estrela de Xangô. Teve um dia que eu estava sentado no toco com o Pai Antônio, e o Pai Antônio vira e fala o seguinte: eu vou ensinar uns negócios por fio aqui. E eu já estava mentalmente falando, mas que papagaiada, cigarro, ponto, nem sabia o nome das coisas. Aí ele falou, o fio está achando que tudo isso é uma papagaiada, né? Eu falei, que velho safado, esse velho, ele lê mente ainda. E aí ele começou a me explicar toda a metafísica do processo. Aqui tem um portal dimensional, aqui no marafo, que é o etílico, tem uma energia que ela está sendo evaporada e tomando contato com o seu duplo etérico, despolarizando as energias negativas do seu corpo astral, e essa vela está abrindo um portal dimensional com energias que vêm do alto, e vai abrindo um vórtice. Eu falei, esse velho manja de física quântica, gostei desse negócio, e começo a me aprofundar nos fundamentos da Umbanda. Eis então que eu rompo com essa casa depois de um ano, descobri que a minha regência era seus 7 encruzilhadas na esquerda. E aí começo a entender e fundamento o núcleo Vida Plena, em Santo André na época. Núcleo de desenvolvimento humano e espiritual. Fundamento trunqueira, algumas coisas, e começamos a trabalhar com médiums desenvolvidos, temos cursos de apometria lá, um curso de duração de 6 meses, tá? Com as fundamentações apométricas, onde, basicamente, nós fazemos um desdobramento, a projeção do nosso corpo astral e corpo mental, entramos no campo do consolente, e aí nós fazemos todo o trabalho, uma dezena de centenas de técnicas que não dá para descrever aqui, porque são 6 meses de estudo, tá? Mas eu convido a vocês a pesquisarem e procurarem um local com boa fundamentação mesmo que vocês como umbandistas não venham a trabalhar com apometria, mas o aspecto de entendimento de trabalho, o aspecto de entendimento da entidade que vai trabalhar com vocês vai mudar, e eu explico rapidinho. Tá? Eu vou pedir para o Severo só me cantar assim, ó, levanta a mão, porque se deixar eu falo mais come da cobra, tá? Mas vamos lá. Dentro dessa fundamentação, eu já estava com o núcleo Vida Plena fundamentado, e aí, um belo dia, num trabalho interno de manutenção, seu meia-noite, que lá na casa espírita era o Aulus, um guardião romano,
E ele já começou a ouvir no arquétipo do seu meia-noite, tá? Ele incorporou, conversou com os médiuns, e aí ele virou para a aluna do Severo, a Ju. Eu quero um batuque nesse casuá. A matéria, o moço não vai querer, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. E desincorporou. Quando ele desincorporou, os médiuns estavam já dando risada. Falou, você entendeu, né? E começamos, uma vez ao mês, uma curimba na casa. E aí, depois de 1, 2, 3, eis então que começa a descer uma entidade em terra, 2, 3, de repente tínhamos uma gira, ainda sem as bases adequadas de uma gira. Eis então que não tínhamos ainda um terreiro dentro da casa. Trabalhando com a apometria, em conjunto com alguns guias nas arquetipias de Umbanda, tá? Mas sem uma base de fundamentação. É muito interessante o primeiro palestrante, que eu não me recordo o nome, que disse, estudem, Umbanda tem fundamento. E tem uma coisa que eu estou apaixonado pela Umbanda, principalmente pelo mestre Rubens Saraceni, tá? São as fundamentações. Existe muita física e metafísica por detrás de toda a simbologia, de toda a manifestação, de toda a magia. Hoje eu estou no meu 12º grau na magia divina. Enfim, vamos lá. Eis então que eu contraio Covid na pandemia. Mas antes do Covid, 1 ano atrás, eu fui para Três Rios ajudar na fundamentação de uma casa com os conceitos da apometria. Estávamos numa pousada, eu, minha terceira esposa. Reza a lenda que meu nome é Fábio por causa do Fábio Júnior. Então, quantos casamentos o Fábio Júnior teve? Então, chego lá. Bate na madeira. Vamos lá. Eis então que eu estava na pousada um dia, com os meus dogs, minha esposa, e uma movimentação estranha no quarto. E eu levantei, eu virei para ela e falei assim, amor, qual é o seu eixo de trabalho? Ela estava afastada de um terreiro, ela falou, eu trabalho com pinga-fogo. Eu falei, eu acho que ele está aí. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, eu não sei, só sei que sei. Vamos trazer ele? Ela falou, não pode. Por isso. Eis então que ela cedeu ao pedido e trouxemos o seu pinga-fogo. Eu perguntei, seu pinga-fogo, o senhor pode vir aqui? Fora do terreiro? Ele disse, se eu não pudesse, eu não estava aqui. E ele fez uma puxada dentro do contexto, tá? Um transporte. Utilizamos de técnicas da apometria em conjunto com a entidade para o encaminhamento de um morto lá, que estava perdido, proprietário da pousada, desencarnado há aproximadamente 20 anos. Vamos voltar ao meu Covid, porque a partir disso, eu começo um intercâmbio com pessoas de outros estados, tá? Perguntando sobre como fundamentar a apometria pela internet, como fundamentar alguns conceitos de mediunidade pela internet. Muito bem, contrai o Covid. Mas antes de contrair o Covid, um belo dia, nós estávamos todos em lockdown, né? Não podíamos sair, a maioria das casas espíritas, terreiros fechados, sem trabalho ativo. E eu estava muito bravo, mas muito bravo internamente, porque eu queria trabalhar. E o seu meia-noite, ele sabe que ele tem um médium muito tinhoso, que fala que ele não é um bandista, né? E o que ele está fazendo aqui? Ele falou, você vai pagar com a língua. Você vai lá no Umbanvale, lá, falar de apometria. Com, assim, os mestres dos mestres da Umbanda. Eu estava sentadinho lá, falei, meu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou instigando vocês a estudarem, a pesquisarem, a abrirem o campo mental também para possibilidades que possam ser utilizadas, porque eu também estou abrindo o meu campo mental para conhecer os fundamentos da Umbanda e trabalhar integrado ou consciente dos processos que as entidades atuam conosco, simbolicamente ou não. Mas vamos lá, para a gente finalizar aqui. Durante o meu Covid, eu fiquei 9 dias em tubo, saí do tubo,
20 e poucos dias de UTI. Quando eu volto, eu achei que a minha trajetória espiritual tinha acabado, parecia uma gelatina, soltava no chão, não tinha massa muscular. E eu, durante 3 meses, a minha companheira me pediu em casamento na UTI, ela puxou o fio do respirador e falou, casa comigo? Aí ligou de volta, aí puxou o fio, aí eu aceitei. E eis então que eu fui a um terreiro para tomar um axé lá, porque eu estava me recuperando, e o caboclo-chefe de uma gira de Oxóssi, antes de subir ao término do trabalho, ele me chamou, ele apontou, ele falou, vem cá moço, eu estava de cadeira de rodas ainda, cheguei à beira do congá, ele falou, você achou que a sua missão, eu não gosto dessa palavra missão, vamos transportar para compromisso, tinha acabado, né? Apenas começou, ele falou. Eis então que fundamentamos o Núcleo Vida Plena em São Caetano do Sul, e 3 meses após o meu retorno, o retorno de Jedi, gosto muito de Star Wars, tenho o Darth Vader tatuado aqui, seus 7 encruzilhadas, que raramente se manifesta, eu conto nos dedos quando ele apareceu, está em terra, já assentado na casa, ele veio em terra, no dia da reestreia da Curimba, estava Ju, minha esposa, e uma meia dúzia de apaixonados pela Curimba, pelo batuque que estava acontecendo, e ele disse, a partir de hoje institui-se um trabalho de Umbanda em conjunto com o trabalho apométrico. Esta pessoa, vossa esposa, ele não disse vossa esposa, mas ele apontou, será a dirigente do terreiro. Desde que os problemas da Umbanda não transborde para fora, você não manda nada, mas a gestão maior é sua. E passou a determinar, mãe pequena, bababá, a Ju ficou algum tempo com o Mogã na casa, e temos hoje instituído um trabalho de Umbanda, e o Fábio Naza, que não é um bandista, tá? Ele é... Mentira, gente. Engole essa, Fábio. Chupa essa manga. Aceita que dói menos. Fábio Naza é um bandista. Fábio Naza é espiritualista. Fábio Naza é um médium que fala com ET. A casa tem trabalho de canalização lá com ET. Quando eu vi o Wagner Borges, eu falei, ufa, não sou eu só o louco que fala com ET, espacial, sai do corpo, faz projeção astral. Tem todo um emaranhado aí, o porquê de eu estar aqui, e o porquê de Wagner Borges, e o porquê dessa provocação a vocês, assim como o seu meia-noite me provocou e me provocou estar aqui. Eu vou contar uma particularidade para vocês, para finalizar, ponto. Tem uma questão particular, pessoal meu, que pouco importa para vocês, desafiadora para eu estar aqui falando a queima-roupas. Fui autorizado ontem, pedido, convidado para estar aqui. E aqui estou, e o recado é esse. Estudem, fundamentem-se na Umbanda, na espiritualidade, na apometria. Pois há uma máxima de Pai João de Angola, num livro de Robson Pinheiro, que diz o seguinte, união sem fusão, separação sem distinção. A Umbanda é a religião que representa tudo isso. Falanges de múltiplas vertentes, trabalhando em conjunto em prol do médium, da sociedade e da evolução da humanidade. Estou arrepiadíssimo de estar aqui, parabéns a todos e muito obrigado a esta casa, a severa organização e a espiritualidade e ao velho safado do seu meia-noite que me dá o direito de chamar ele de velho safado, com todo respeito, o Exu de trabalho que está comigo, tá? Gratidão, axé, saravá, e sim, também sou um bandista e mais um monte de coisa. Gratidão. Aí, uma salva de palmas então para o irmão Fábio Naza. Irmão, você tem 3 livros aqui, fala sobre eles. Rapidinho, eu não tenho autoria, eu não tenho editora, mas eu tenho o livro Apometria, porque sim, Apometria, porque não, que é o livro da base. O que é apometria? Tá aqui. Eu tenho a apostila do curso de apometria, tá? E aí eu tenho um manual para quem opera, tem uma pessoa que dirige o trabalho, tá? Com os guias, com os médiuns, é um manual de operador. Na verdade eu tenho 8 livros escritos já, nós trabalhamos com apometria com PET, lá no espaço, entre outras. Quem quiser
@FabioNasa, com S, tá? De espaço, ou www.fabionasa.com.br. Beijo no fígado de todos e bom evento. Gratidão. Uma salva de palmas, agradecimentos ao irmão Fábio Nasa, a toda a família da Vida Plena, de estar dividindo um pouco do seu tempo conosco aqui, passando essas informações. Agradecido, irmão, por ter aceito o chamado. Fala para o senhor meia-noite que ele é nosso, ele é brother. Eu quero ouvir o ponto dele aqui antes de ir embora, hein? Legal. Obrigado, obrigado!